Vamos chamar então o nosso primeiro convidado já para bater um papo aqui com a gente sobre essas relações internacionais aí, que é o Luiz Fernando Baracho, professor de Direito Internacional e Relações Internacionais da Universidade São Judas Tadeu. Tudo bem, professor? Prazer falar contigo. Tudo bem, Débora, tudo bem, Felipe? Prazer falar com vocês e com todos aqueles e aquelas que estão nos assistindo agora. Tá certo. Ô professor, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, a Débora estava contando para a gente um pouquinho sobre esse conflito, esse novo conflito aí, essa tensão entre Israel e a faixa de Gaza, né? Que teve inclusive a morte ali, foi depois da prisão, né, de um me ajuda aqui, Débora. Foi uma prisão de um militante, né, da Cisjordânia, inclusive um militante palestino ali na Cisjordânia. E aí, no final, depois dessa prisão na segunda-feira, o Hamas, claro, quis ali, de alguma forma, responder, fazendo alguns bloqueios, já proibindo que a população passasse ali para Israel e também já ameaçando contra-atacar, né? Inclusive, atacar a própria cidade, bombardear Tel Aviv. Essa tensão vinha durante toda a semana e aí, como a semana inteira a população lá de Gaza permaneceu bloqueada, Israel, então, começa a bombardear a região de Gaza e atingindo um prédio onde, nesse ataque dessa sexta-feira, morreu um líder jihad, né? Então, aí o Hamas agora está respondendo, ou seja, se escalando mais uma vez as tensões, né, entre essas duas regiões ali no Oriente Médio. É uma história que não começa agora, né, professor? Isso já se arrasta há um bom tempo e envolve muito mais essa questão de ideologia religiosa e de política de espaço, né? Sem dúvida, né? Quando nós temos de falar sobre a situação Israel e Palestina, né, lembrando um programa infantil da televisão brasileira dos anos 90, é o Senta que lá vem história, né? Porque aí nós temos que recordar todo o processo de imigração de população, principalmente judaica, desde o final do século XIX, ali na região da Palestina, que até então era uma região do antigo Império Otomano, depois passando pelo uso dessa região, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial, e logo depois da Segunda Guerra Mundial, todo o contexto de formação do Estado israelense em 1948. Né? E um dos grandes problemas na formação do Estado israelense foi não só a ausência de reconhecimento pelos estados que estavam ali no entorno, como a própria questão da definição do território de Israel em relação a uma eventual Palestina. Né? Hoje nós falamos de um Estado da Palestina, mas durante muito tempo a Palestina não era nem reconhecida como um Estado. Né? Quando se falava da Palestina, geralmente se referia ao órgão que a representava, que era a Organização para a Libertação da Palestina. Né? E nós tivemos ali diversas guerras que reconfiguraram desde então toda a questão do território. Nós tivemos em 1967, 1973, né? Existe uma política por parte de Israel de ocupar determinadas regiões, principalmente na Cisjordânia, né? Aumentando ali o espaço de Israel, buscando aumentar áreas, né, que eventualmente impeçam o avanço dos seus antagonistas, o que é muito complicado em termos de direito internacional. Quando olhamos esses atos, por exemplo, isso está dentro do campo do chamado direito internacional humanitário, que é o direito que cuida dos conflitos armados. Agora, o direito internacional humanitário ele tem duas ramificações. Uma que chamamos de direito internacional humanitário aplicado a conflitos internacionais e outro conflitos internos. Quando olhamos a questão envolvendo Israel e Palestina, dependendo da área, é muito difícil dizer se estamos diante de uma situação de conflito internacional ou de conflito interno por conta da sobreposição das reivindicações territoriais.
Exatamente isso, né, professor? A bendita linha verde, que não é ali levada à risca já há um tempo, né, já ultrapassada ali tanto pelo lado palestino como também pelo lado israelense, cada um que queira ali tomar, né, um partido da razão, do estar certo, né? Aí, a minha pergunta que eu trago aqui para o senhor é a mesma que eu fiz em diversos momentos em 2018, quando eu tive a possibilidade de estudar um pouco, ficar lá um tempo, tentando entender um pouco esse conflito ali de Oriente Médio. Confesso que nem estudando tanto quanto mais a gente estuda, acho que menos a gente consegue entender, né? É muito distante essa realidade do que eles enfrentam lá para nós aqui brasileiros, principalmente porque isso envolve religião. E eu lembro que a gente perguntava muito aos especialistas, aos jornalistas que estavam lá sempre cobrindo toda aquela história, aos próprios palestinos e também judeus, o que poderia ser feito para poder tentar acabar de vez com essa tensão, porque assim, por mais que a gente passe muito tempo sem ouvir notícias de ataque, né, como está acontecendo hoje, agora, nesse momento lá, a gente sabe que a tensão permanece no ar, né? Então, na sua opinião, professor, o que o senhor acha que poderia realmente delimitar essa história ali entre a Palestina e Israel? Olha, sem dúvida, eu não tenho aqui a resposta, a fórmula, né, que vai encerrar esse conflito. Mas o que eu acredito que poderia, né, auxiliar, eu tenho certeza que todos os homens e mulheres que são importantes tomadores de decisão de ambos os lados sabem sobre o que eu vou falar, mas também sabem das dificuldades de implementar o que eu vou falar. Por um lado, a questão de um desenvolvimento econômico e social, por quê? A distância em termos de níveis sociais e econômicos entre a população israelense como um todo e as populações, tanto ali da faixa de Gaza quanto da Cisjordânia, é uma diferença substancial, né? Em termos de acesso a determinados serviços públicos, a índice de desenvolvimento humano, o IDH, é realmente muito distante entre tanto faixa de Gaza em relação a Israel, quanto Israel em relação à Cisjordânia. Então, a questão do desenvolvimento econômico e social é, sem dúvida, um fato importantíssimo. Como inserir, principalmente Cisjordânia e faixa de Gaza, né, em sistemas econômicos mais produtivos e, eventualmente, inclusive, em sinergia com Israel, no sentido de uma construção de confiança. E o segundo ponto é a questão da construção de confiança, mas entre os interlocutores políticos, né? Por um lado, por mais críticas que eventualmente sejam feitas a Israel, Israel é uma democracia. Né? Infelizmente, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, há uma grande dificuldade em relação à renovação das lideranças, né? Há uma grande dificuldade de se ter ali um sistema de participação coletiva que possa não só escolher as lideranças, mas também, eventualmente, responsabilizar as lideranças, né? E isso, sem dúvida, acaba deteriorando, né, um cenário de construção de confiança. Né? Por outro lado, olhando ali a demografia israelense, nós temos cada vez mais uma demografia que na qual grupos israelenses mais extremistas, mais ortodoxos, né, acabam tomando, né, um crescimento considerável na população israelense. Você que acabou de dizer que conheceu Israel, é muito diferente olhar para a população de Jerusalém, por exemplo, e olhar a população de Tel Aviv. Né? Além da questão da religião, num corte mais grosseiro, digamos, judeus de um lado e muçulmanos por outro, nenhum desses grupos é homogêneo. Né? E olhando ali a composição demográfica israelense, nós temos um crescimento muito acentuado de grupos mais ortodoxos que, em geral, tendem a valorizar uma política um pouco mais agressiva em relação tanto à Cisjordânia quanto em relação à faixa de Gaza, né? O que realmente dificulta, nesse caso, na parte de Israel, a construção de
confiança entre os interlocutores. Então, eu diria que trabalhar a questão da confiança entre os interlocutores e a questão do desenvolvimento econômico e social. Agora, é óbvio que os tomadores e as tomadoras de decisão de ambos os lados têm muita consciência disso, mas também sabem todas as dificuldades que esses dois caminhos envolvem. Professor, mudando um pouquinho de assunto, né, ainda no campo internacional, a gente tem acompanhado, depois da visita aí de Nancy Pelosi lá a Taiwan, a piora aí nas relações, né, entre Pequim e Washington, né? A gente teve a notícia hoje aí de que a China vai cancelar, vai encerrar, né, ou congelar aí uma série de cooperações entre os países aí no campo do meio ambiente, também de segurança, políticas antidrogas, parcerias militares. Até que ponto isso acaba afetando aí a economia americana? Como que você enxerga aí essas punições, essas sanções aí da China com relação aos Estados Unidos? Bom, acho que são 3 níveis, rapidamente, que nós podemos colocar aqui, né? Um nível em relação aos Estados Unidos, China e Taiwan. No que diz respeito aos Estados Unidos, né, essa foi uma ação de Nancy Pelosi, presidente ali da Câmara dos Deputados, né, da Casa dos Representantes dos Estados Unidos. Por que eu enfatizo isso? Né? O Congresso americano, em termos de atuação, ele tem uma autonomia em relação ao executivo muito maior do que o Congresso brasileiro, por exemplo, tem em relação ao poder executivo brasileiro. E aqui, inclusive, na agenda de política externa. Então, esta viagem foi uma viagem da Nancy Pelosi. Nós não podemos imaginar essa viagem como uma viagem do governo Biden. Muito pelo contrário, membros importantes tanto da Secretaria de Estado, ou seja, o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, quanto do próprio Ministério da Defesa, desaconselharam esta viagem. É bem verdade que encontros em Taiwan de lideranças políticas americanas importantes não é uma novidade. Só esse ano, 7 senadores e senadoras dos Estados Unidos visitaram Taiwan, mas a questão é que nós temos uma pessoa que representa, né, uma das casas, né, do Congresso, ele preside uma das casas do Congresso. Então, para Biden fica, né, este problema não imaginado pelo Poder Executivo, porque por mais que a iniciativa tenha sido de Pelosi, é óbvio que quem acaba internalizando, digamos, os custos, né, dessa iniciativa acaba sendo o Executivo, né, porque tem ali, né, a condução da diplomacia. Então, foi uma ação individual de Pelosi, mas que acaba tendo um efeito maior sobre todo o país. Né? Agora, no caso da China, não acredito que essa tensão vai escalar em algo mais perigoso, como eventualmente um conflito armado. Há muito em jogo em Taiwan, né, que afasta essa possibilidade, mas nós também precisamos olhar um pouquinho para a política interna da China. Né? Provavelmente em novembro nós teremos a 20ª reunião do Congresso do Partido Comunista, que deve, mais uma vez, confirmar um novo mandato de Xi Jinping. Ao mesmo tempo, nós temos um governo que encontra dificuldades na gestão, né, da pandemia. E uma economia que está com muita dificuldade para se recuperar. Então, esta foi uma enorme oportunidade para as lideranças chinesas de mostrarem algum tipo de iniciativa, de mostrarem algum tipo de ação para a sua população. E, sem dúvida, Xi Jinping quer mostrar para, né, os membros do Partido Comunista, principalmente para as áreas do Partido Comunista que tem efetivamente poder de decisão, que ele está na liderança, que a liderança dele é efetiva e que ele tem ali um claro caminho para a China. Então, ali a Pelosi acabou, por um lado,
dificultando um pouco a agenda de Biden e dando ali, né, um presente, né, para a administração de Xi Jinping. E, por último, a questão de Taiwan, né? A população taiwanesa, né, pegando aqui as principais pesquisas, Gallup e a pesquisa Pew, de opiniões públicas, assim como o barômetro da Ásia, elas indicam que, majoritariamente, a população de Taiwan defende a manutenção do status quo. Seja um status quo a ser mantido de maneira indefinida, seja um status quo pensando em um paulatino processo de dependência, mas basicamente defende a manutenção do status quo. O que é o status quo? É a situação como está agora, na qual Taiwan olha para o continente chinês e diz: um dia nós seremos um sob minha liderança. E a China olha para a ilha de Taiwan e diz: um dia seremos um sob a minha liderança. Só um pouco mais de 1% da população de Taiwan defende a ideia de uma unificação sob o comando da China continental. Né? Então, para a população de Taiwan, isso é mais um dia normal, né, desde que essa situação, no final da década de 40, acabou se consolidando, e especificamente, e mais próximo, né, desde 1992, quando Pequim e Taipei chegaram ao chamado consenso de concordamos em discordar. Agora, professor, uma dúvida, mas essa questão de uma unificação sob o comando de Taiwan é algo inimaginável, né? Pelo menos... Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas essa é a retórica que se coloca dentro para a população de Taiwan, né? É uma opção, ainda que seja a opção, óbvio, a mais improvável de todas, né? E nós temos que lembrar que o partido atual que comanda Taiwan tem na questão da tônica nacional um elemento muito importante, né? O Partido Democrático, ele é muito enfático nessa questão de uma maior autonomia, mas não uma autonomia no sentido de chegar a um processo de independência completo, né? As partes ali sabem que a margem para isso é muito pequena, né? Inclusive, a China, eu queria, até uma questão que a gente levantou aqui em uma outra entrevista, os planos da China era retomar Taiwan sem a necessidade de um conflito armado, né? De que forma essa tensão aí acaba prejudicando, né, os planos da China? Veja, em algumas pesquisas, e aqui nós precisamos, né, olhar o que pensa a população de Taiwan, né? Pegando as principais pesquisas, de novo, Gallup, Pew e Barômetro Ásia, o que você percebe é o seguinte: a população de Taiwan não se vê muito distante da população chinesa em termos culturais, mas ela se vê sim distante em termos políticos, né? E faz muito sentido, porque se olharmos em termos de desenvolvimento econômico e social, a distância de Taiwan para a China continental, ela é significativa. Ela já foi maior, a situação econômica e social da China continental melhorou muito nos últimos 40 anos, né? Mas podemos dizer que a população de Taiwan vive, em média, muito melhor que a média da população da China continental. Mas o grande ponto é, a população de Taiwan majoritariamente apoia um modelo de democracia liberal, o que não se encontra, por óbvio, na China continental. Então, da China continental, então você não tem esse fluxo de imigração, e nós temos um partido que é um partido muito importante, é o segundo maior partido de Taiwan, né, que tem, na questão da autonomia de Taiwan, um dos seus principais pontos, né? Então, Pequim pode até desejar isso, né? Mas me parece que realizar isso é muito mais difícil.
Agora, professor, existe uma expectativa, né, pelo menos grande, pela Pelosi ir até a fronteira, né, a fronteira das Coreias, na verdade, né? Ela já saiu de Taiwan, foi lá para a Coreia do Sul, está em Seul, já teve algumas reuniões. Até então, pelo que a gente tem acompanhado aqui, né, nas notícias, é que essa visita poderia acontecer, se realmente acontecer, na quarta-feira que vem. Ela seria, né, a primeira aí na liderança americana, depois de Trump, a fazer essa visita ali naquela região. Qual que seria o desdobramento de uma ida da Pelosi nessa região fronteiriça? O senhor, primeiro de tudo, eu não sei se realmente vai ser possível essa reunião acontecer, né, essa ida dela até lá. Mas o que poderia vir de positivo a partir daí? Qual que seria o interesse da Pelosi ir até esse limite? Uma coisa que eu lembro que quando o Trump esteve lá, foi uma coisa assim que marcou muito, já era um avanço assim imenso, né? Aquele aperto de mão ali que eu acho que muita gente ainda lembra dessa imagem. Qual que seria a real intenção dela nessa situação, na opinião do senhor? Então, a Nancy Pelosi, ela tem uma agenda muito forte em termos de política externa, no que diz respeito a direitos humanos. Tá? Muitas outras oportunidades, Nancy Pelosi colocou este tema como um tema importante. Né? Vamos lembrar que Nancy Pelosi não é uma novata na política americana, muito pelo contrário, ela é a 6ª pessoa com mais tempo no cargo da presidência, né, da Speaker of the House, no cargo da presidência da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Né? E ela vem aqui avançando uma agenda, mas que me parece ser mais uma agenda dela, né, do que uma agenda do país, né, Estados Unidos. Né? Uma coisa é você visitar ali a Coreia do Sul, não há menor problema em relação a isso, Singapura, Malásia, enfim, todos os países que participaram ali do périplo, né, de Pelosi. Mas visitar Taiwan, né, e depois visitar Coreia do Sul na zona, né, desmilitarizada, ali, né, no paralelo 38 entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, ela sabe da simbologia desse lugar, né, ela tem consciência, né, da tensão que isso causa à Coreia do Norte. A presença dos Estados Unidos na Coreia do Sul é enorme, né, enfim, foi graças à participação dos Estados Unidos que a Coreia do Sul acabou não sendo, né, incorporada pela Coreia do Norte. Né? Nós tivemos ali a Guerra da Coreia, Estados Unidos tem quase, né, 30 mil combatentes na Coreia do Sul, você tem ali base aérea, base naval, enfim, a presença dos Estados Unidos é muito grande e uma boa parte do chamado milagre coreano em termos de crescimento econômico foi também por conta, né, dessa proximidade econômica entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Então, a presença dos Estados Unidos na Coreia do Sul é algo recorrente nos últimos 70 anos. Né? Mas esse é um gesto que, se por um lado pode agradar muitos e muitas na Coreia do Sul, mas traz mais um desafio, mais um nó a ser desatado para a administração Biden. Lembrando-se de que, né, Biden e Pelosi não só são do mesmo partido, né, mas tem uma agenda de atuação muito forte conjunta. Né? Pelosi foi fundamental para uma série de vitórias de Biden recentes em termos de legislações importantes à sua administração. Né? E agora coloca ali algumas tensões não calculadas, né, para serem resolvidas pela administração Biden. Inclusive, muito agradecer o tempo do senhor aqui, aliás, por até ter, né, já respondido, abordado temas aqui conosco sobre essa questão de Israel, foi uma coisa que né, surgiu de última hora, está acontecendo nesse momento lá, e o senhor também trouxe, né, aliás, dando uma boa explicação, porque essa é uma história bem complexa mesmo, quando se fala de Oriente Médio, a gente poderia passar dias aqui, ainda mais agora também Estados Unidos e Taiwan, ou seja,
O mundo está de pernas pro ar, viu, professor? Eu costumo dizer isso ultimamente. Então, professor, muito obrigada pelo seu tempo. Eu espero contar com o senhor aqui em outras oportunidades, né, para poder entender um pouco, tentar aprender e entender um pouco mais, né, sobre esse mundo aí lá fora. Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigado, Felipe. A todos que assistirem, a toda a equipe de vocês. Muito obrigado. Até uma próxima, professor. Tchau.